Cores da Madrugada, o brilho e o perigo de um mundo que nunca dorme. De Rômulo Crespe. Narrado por Rômulo Crespe. Capítulo 1. As luzes se acendem. Renan estava em sua barraca improvisada, que consistia em um carrinho de feira, um banco de madeira e uma caixa de isopor. A madrugada em São Paulo estava fria e as luzes da cidade piscavam ao longe. Ele estava ocupado preparando um novo lote de bebidas, tentando manter a energia para enfrentar mais algumas horas de trabalho. De repente, ele viu uma figura se aproximando. Uma mulher negra, aparentemente cerca de 30 anos. Estava vestida em um vestido sexy e chamativo, que refletia as luzes da rua. Seu andar era elegante, mas decididamente determinado. Ela se aproximou da barraca e, com um olhar curioso, perguntou: "O que um garoto tão novo faz na rua a essas horas?" Renan sorriu, deixando seu olhar sincero transparecer. "Tentando juntar um trocado. E a moça? Faz o que na rua tão tarde?" A mulher inclinou a cabeça ligeiramente, com um sorriso de canto iluminando seu rosto. "Tentando juntar um trocado." Renan entendeu o que ela queria dizer e rapidamente preparou um drink refrescante, de limão e hortelã. Ele entregou o copo para ela com um gesto amigável. "Esse é por conta da casa. Espero que goste." A mulher aceitou o drink, com um sorriso agradecido, e tomou um gole. A conversa fluiu naturalmente, e os dois se envolveram em uma troca de histórias e risadas. A moça: "Você sabe, né? É raro encontrar alguém que não me julgue apenas pela aparência. É bom ter uma conversa normal às vezes." A cidade pode ser um lugar solitário, mas encontros assim tornam as madrugadas mais interessantes. Mas me diz, por que você está juntando um trocado?" A moça olhou para ele com seu sorriso ligeiramente triste, mas ainda caloroso. "Estou tentando juntar o suficiente para sair do país. Tenho grandes planos e, quem sabe, uma vida nova em outro lugar. Mas e você? O que vai fazer com os trocados que você junta?" Renan riu suavemente. "Bem, eu sonho em ser ator. Enquanto isso, eu tô aqui, né? Tentando fazer um pouco de dinheiro e talvez encontrar inspiração nas pessoas que eu conheço." A conversa continuou com mais risadas e trocas de confidências. No entanto, o telefone da moça começou a tocar. Ela olhou para o visor e suspirou. "Eu preciso ir. Foi realmente bom conversar com você." Antes de se afastar, ela olhou para ele com um olhar curioso e gritou: "Qual o seu nome mesmo?" "Renan. E o seu?" Então a moça hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as suas palavras com muito cuidado. "Para você, pode me chamar de Heloísa." Renan sorriu, tocado pela sinceridade dela. "Espero ver Heloísa de novo." Os dois se olharam, sorrisos de canto nos rostos, enquanto ela começava a se afastar. Renan observou Heloísa desaparecer na escuridão da madrugada, um sentimento de conexão inusitada e esperança em seu coração. E então, veio mais uma noite movimentada em São Paulo, e Renan estava na kitnet que dividia com Henrique e Luan. Eles estavam ocupados com ensaios para a peça. E Renan estava cuidando da caixa de isopor para garantir que tudo estivesse em ordem para o seu trabalho na barraca. Depois de arrumar as bebidas, ele se despediu dos amigos e saiu em direção ao seu ponto habitual de vendas. Montou sua barraca e começou a atender as pessoas que passavam por ali. A noite estava mais agitada do que o normal, e Renan estava concentrado em preparar uma variedade de drinks para os clientes.
e pela segunda vez no meio da movimentação, ele avistou Heloísa, se aproximando com uma expressão visivelmente cansada. Oi, Renan, Heloísa disse com um tom revelando cansaço. Posso me sentar aqui do seu lado? Renan rapidamente pegou o banquinho e o posicionou ao lado da barraca. Claro, Heloísa, fique à vontade. Você parece cansada. O que aconteceu? Heloísa se acomodou no banquinho com seu olhar exausto. É o mesmo de sempre. Homens estranhos com desejos estranhos. E porque pagam, acham que podem tudo. É sempre um desafio. Renan o viu com atenção e fez um gesto de compreensão. Sinto muito, Heloísa. Deve ser difícil lidar com isso todas as noites. Heloísa suspirou. Um sorriso cansado surgiu em seus lábios. Você nem imagina. Ontem um homem queria que eu jogasse uma dança de ventre, mas eu estava de vestido. O que eu poderia fazer? Eu dancei uma espécie de dança do esfregão para ele, só para ele ficar satisfeito. Renan riu, imaginando a cena. Isso é hilário. Eu tive um cliente que queria um drink exótico. Então eu preparei um coquetel com tudo que eu tinha, incluindo um pouco de refrigerante de limão, que ele achou que era água mágica. No final, ele estava convencido que eu tinha descoberto um novo elixir para a felicidade. Heloísa soltou uma risada genuína. Você está me dizendo que ele acreditava que estava bebendo uma poção mágica? Isso sim é hilário. Sim, e a melhor parte foi que ele insistiu em me dar uma gorjeta extra, achando que eu era algum tipo de mago das bebidas. Renan continuou piscando. Outro dia, um cliente tentou me convencer a preparar um drink do amor. Eu simplesmente adicionei um pouco de baunilha e disse que era minha receita secreta. Heloísa gargalhou, sentindo-se um pouco mais leve. Você é um verdadeiro artista. Eu também tenho alguns momentos engraçados. Teve uma vez que um cliente me pediu para fazer um café expresso com um toque de poesia. Eu não sabia se ele estava brincando, então eu simplesmente recitei um poema enquanto eu preparava um café. E ele amou. Renan sorriu, apreciando a conexão que estava se formando. Então parece que temos algo em comum, a capacidade de transformar uma situação difícil em algo divertido. Pensando bem, às vezes é a única maneira de se manter a sanidade. Exatamente. Suas histórias me fizeram me sentir um pouco melhor. Obrigado por isso, Renan. Renan sorriu, um brilho de satisfação nos seus olhos surgiu. Fico feliz em ouvir isso. Sempre que precisar de uma pausa e uma boa risada, estarei aqui. Heloísa se inclinou um pouco mais perto, parecendo mais relaxada. Eu realmente aprecio isso. Às vezes, só precisar de alguém para ouvir e compartilhar uma boa história faz toda a diferença. Os dois continuaram conversando e rindo, a madrugada se tornando um pouco mais agradável para ambos. A amizade entre Renan e Heloísa se fortalecia a cada conversa, e o estresse da noite parecia menos pesado. Após alguns minutos de conversa leve e risadas, um silêncio pairou sobre a noite. Renan, com uma expressão mais séria, observou Heloísa, que parecia estar respirando fundo com um olhar distante. Ele quebrou o silêncio com um tom preocupado. Heloísa, você tá bem? Parece que tem algo te incomodando. Heloísa, ainda olhando para o horizonte, suspirou. É só que eu lembrei o motivo pelo qual me tornei garota de programa. Renan olhou com mais atenção. Se você quiser, pode compartilhar isso comigo. Às vezes falar sobre o que está nos preocupando
pode ajudar a acalmar a mente, né? Heloísa o olhou com ternura e um pequeno sorriso de gratidão. Eu realmente gostaria de contar, mas queria esperar até você terminar seus atendimentos. Renan olhou para a caixa de isopor, que agora estava vazia, e sorriu. Na verdade, já terminei tudo. Me ajuda a arrumar as coisas e você me conta o que quiser. Heloísa sorriu aliviada e se levantou para ajudar Renan a guardar a barraca e os utensílios. Enquanto trabalhavam, ela começou a contar a sua história. Eu era professora de biologia, tinha uma vida tranquila e estava feliz com o que eu fazia. Até que eu conheci um rapaz. Ele era charmoso, mas só no início. Ele parecia perfeito. Renan, enquanto guardava os copos, olhou para ela com interesse. E o que aconteceu depois? Heloísa continuou enquanto organizava as coisas. Ele me encantou e acabamos nos casando. Era muito carinhoso e tinha tudo o que eu procurava em um homem. Então tivemos um filho e no meio da gravidez ele me convenceu a mudar de estado. Eu fui, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Renan percebeu a tristeza no olhar dela e perguntou preocupado. Tá tudo bem em você contar isso? Você parece um pouco triste. Heloísa sorriu para ele, tentando manter a compostura. Sim, tá tudo bem. Realmente, às vezes falar sobre isso ajuda a aliviar um pouco a carga. Renan, então, preparou um último drink e entregou a Heloísa. Aqui, um brinde às noites mais leves e ao compartilhamento. Heloísa aceitou o drink com um sorriso genuíno e continuou sua história. Depois que mudamos, as coisas entre nós também começaram a mudar. Meu marido começou a ficar estranho. Eu descobri que ele tinha muitas dívidas na cidade para onde nós mudamos. E ele começou a me pedir dinheiro para pagar as dívidas. Renan, ouvindo atentamente, fez uma expressão de empatia. E como você lidou com isso? Bom, eu ajudava com o que eu podia, mas ele queria sempre mais. Mas a situação piorou quando ele começou a me forçar a fazer o que eu faço agora. Ele ameaçava fazer algo com nosso filho se eu não o obedecesse. Renan ficou visivelmente irritado. Seus olhos demonstraram indignação. E esse cara ainda tá com você? Heloísa olhou para ele com um semblante sério e com um pequeno toque de sarcasmo. Um dia, ele saiu para dar uma volta de moto e, por ironia do destino, o freio estava com problemas. Ele teve um acidente e não sobreviveu. Eu aproveitei a oportunidade para fugir com meu filho de volta para São Paulo. Renan balançou a cabeça, compreendendo o que ela queria dizer. Então, você está sozinha agora e fez o que precisava para proteger o seu filho. Heloísa confirmou com um aceno de cabeça. Sim, e honestamente sou grata por ter conseguido escapar daquela vida. Renan, com um olhar de solidariedade, ofereceu sua companhia. Olha, se você quiser alguém para estar com você ou apenas para conversar, estou aqui. Heloísa riu, seu olhar se suavizando ao encontrar os olhos de Renan. Agradeço muito, Renan. Sua companhia significa mais do que você imagina. Renan sorriu de volta, feliz em poder oferecer apoio. Então, vamos aproveitar essa noite e fazer com que seja um pouco mais leve. Os dois terminaram de arrumar a barraca e, com a nova sensação de alívio e conexão, caminharam juntos pela cidade, conversando e rindo, encontrando conforto na amizade que estava se fortalecendo. As ruas de São Paulo estavam tranquilas naquela madrugada, com apenas algumas pessoas circulando. Renan e Heloísa caminhavam lado a lado, conversando sobre a vida. A noite estava fria, cheia de luzes urbanas, parecia acolher a amizade que se desenvolvia entre os dois. Então, o que você gosta de fazer quando não está vendendo drinks? Heloísa perguntou, puxando o assunto com curiosidade.
Renan deu um sorriso tímido e enfiou a mão na mochila que carregava. De lá, ele tirou um caderno desgastado, cheio de rabiscos, escritas e desenhos. Então, entregou a Heloísa. Eu gosto de desenhar. Aqui tem alguns dos meus trabalhos. Não é nada demais, tá? Mas me ajuda a relaxar. Heloísa começou a folhear o caderno, seus olhos se arregalando com os grafites e os traços delicados que Renan havia feito. Nada demais? Ela disse incrédula. Renan, isso aqui é incrível. Você tem muito talento, sabia? Renan deu de ombros, um pouco envergonhado com o elogio. Ah, é só um hobby. Eu desenho o que vem à cabeça. Ela continuou folheando o caderno com cuidado, até que no meio dos desenhos encontrou alguns poemas escritos à mão. Um sorriso de canto se formou em seu rosto, e ela soltou uma risadinha ao ler alguns versos. O que foi? Renan perguntou, percebendo a risada. O que você achou aí? Heloísa, rindo baixinho, mostrou o caderno para ele. Poemas? Você escreve poemas também? Renan corou e, brincando, tentou pegar o caderno de volta. Esses não eram para ser lidos, não. Ele disse rindo enquanto tentava pegar o caderno. Heloísa, rindo também, afastou o caderno fingindo fugir dele. Nada disso, poeta. Agora eu já vi. Depois de alguns momentos de brincadeira, ela parou e olhou para ele com um certo carinho. Renan, você é um artista completo. Não só desenha, como escreve bem. Seus poemas são sensíveis e profundos. Você é realmente bom nisso. Renan abaixou a cabeça, um pouco tímido, mas claramente feliz com o elogio. Obrigado, Heloísa. Eu fico feliz que tenha gostado. Eles continuaram andando e a conversa fluindo de maneira natural. Heloísa comentou sobre seu filho, deixando a voz sair com uma mistura de alegria e saudade. Essa semana eu deixei meu filho com uma amiga. Ele adora ficar lá. E como ela tem um filho da mesma idade, eles acabam se divertindo muito. Ele ama desenhar, igualzinho você. Renan olhou para ela curioso. E como você se sente ficando tanto tempo longe dele? Não deve ser fácil, né? Heloísa respirou fundo, seus olhos ficaram um pouco distantes por um momento. Sinto falta, é claro. Muito, mas ao mesmo tempo sei que ele tá em boas mãos. Ele adora ficar na casa dessa minha amiga, então isso me dá um pouco de paz, sabe? Mas é difícil. Às vezes sinto que eu tô perdendo momentos importantes com ele. Renan fez uma pausa antes de falar, percebendo o peso das palavras. Dá pra ver que você sente muita falta dele. E que se importa demais, mas se você sente tanta falta, por que você continua nessa vida? Quero dizer, você poderia voltar a dar aula, não? Heloísa parou por um segundo, olhando para o céu, como se ela estivesse organizando seus pensamentos. Depois voltou a encarar Renan com um sorriso meio amargo. Sabe, como garota de programa, eu ganho muito mais do que eu ganhava como professora. É triste dizer isso, mas é a verdade. Eu preciso juntar o máximo de dinheiro possível e sair daqui, para recomeçar a vida em outro lugar com meu filho. E sobre dar aulas, bem, não vai me levar a esse objetivo tão rápido quanto eu preciso. Renan olhou para ela com seriedade, sentindo o peso da escolha que ela tinha feito. Eu entendo. Só queria que você soubesse que eu acredito que você vai conseguir. Vai conseguir sair dessa e recomeçar. Você é forte, Heloísa. Heloísa ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o apoio genuíno nas palavras de Renan.
Um sorriso pequeno e contido surgiu em seu rosto. Obrigada, Renan. De verdade. Eles continuaram andando em silêncio, lado a lado, até que pararam em frente ao prédio de Heloísa. Ela olhou para Renan com um sorriso caloroso e um olhar de cumplicidade. Quer subir para tomar um café, comer alguma coisa? Renan sorriu de volta, mas recusou com naturalidade. Eu agradeço o convite, mas tá na minha hora de voltar para casa. Tenho que acordar cedo amanhã. Heloísa sentiu um pouco aliviada, percebendo que Renan não tinha segundas intenções. Entendo. Foi bom passar um tempo com você. Renan sorriu, pronto para se despedir. Também gostei muito, Heloísa. A gente se vê amanhã? Heloísa acenou positivamente, ainda sorrindo. Com certeza. Se cuida, Renan. E não esquece de seus desenhos, hein? Eles são parte da sua alma. Renan, tocado por aquelas palavras, deu um último aceno antes de virar de costas e caminhar de volta pelas ruas silenciosas de São Paulo. Enquanto se afastava, não conseguia evitar um sorriso ao perceber a conexão especial que estava se formando com Heloísa. Ela, por sua vez, ficou parada por alguns momentos observando-o desaparecer na escuridão da madrugada, sentindo-se aliviada e contente por ter encontrado alguém que a enxergava como ela realmente era. Veio outro dia, e ele correu como de costume, e a madrugada veio com as ruas de São Paulo, que estavam especialmente frias naquela madrugada. As luzes amarelas dos postes refletiam nas poças d'água deixada pela garoa que tinha caído mais cedo. Renan e Heloísa caminhavam novamente lado a lado, com as mãos enfiadas nos bolsos de seus casacos para proteger do vento gelado que soprava de vez em quando. Você sempre fala tanto dos seus projetos no teatro, eu sempre vejo suas poesias, mas eu nunca vi os seus grafites ao vivo. Heloísa comentou olhando para ele de lado, com um sorriso provocativo. Tá me escondendo alguma coisa, Renan? Renan deu uma risada breve e sacudiu a cabeça. Não tô escondendo não, é que, sei lá, nunca pensei em te levar lá. Pois deveria ter pensado. Quero ver o que você anda pintando pelas ruas dessa cidade. Insistiu ela, cruzando os braços como quem não aceitava desculpas. Renan riu novamente e dessa vez um pouco mais descontraído. Tá bom. Tem um grafite meu que eu gosto muito. Eu fiz ele há alguns meses. Se você não tiver com pressa, eu posso te levar agora. Com pressa? Eu nunca tô. Só se aparecer um cliente, mas por enquanto tô tranquila. Disse Heloísa piscando para ele. Renan assentiu e indicou o caminho. Os dois continuaram andando, desviando de algumas poucas pessoas e carros que ainda circulavam por ali. Depois de alguns minutos de caminhada, chegaram ao lugar. Uma ponte antiga, com uma grande parede de concreto marcada pelo tempo e por outros grafites. Abaixo dela, um grande ciclope barbudo pintado por Renan. Ele se destacava entre outras artes urbanas, com a pintura impecável e cheia de detalhes. Ao lado do ciclope, havia uma frase que ele tinha escrito. Heloísa parou de frente do grafite, admirando a obra. Seus olhos correram pela figura do ciclope. Até que ela leu em voz alta o que estava escrito ao lado dele. Seu filho é digno de ser filho de Deus, mas o menino na rua você vê como filho de ateu. Engraçado que o céu estrelado é o teto dele, e não o teu. Mas ele também é filho de Deus. Ao terminar de ler, ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o impacto das palavras. Depois, virou-se para Renan com um sorriso sincero e disse: Isso é lindo, Renan.
a arte, a frase, tudo. Você é muito bom no que faz. Renan sorriu envergonhado, mas feliz com o elogio. Valeu. Eu fiquei muito contente de te mostrar esse grafite. Ele significa bastante para mim. Foi uma das primeiras vezes que eu misturei poema e desenho. Heloísa continuou observando a pintura por mais um tempo, como se quisesse gravar todos os detalhes em sua memória. Dá pra ver que você colocou muito de você aqui. É forte, sabe? E toca a gente de uma maneira especial. Que bom que gostou. Renan respondeu, ainda tímido. Eles voltaram a andar, conversando sobre coisas do dia a dia, até que, já perto do prédio de Heloísa, Renan parou de repente e tirou uma folha do caderno que carregava na mochila. Aqui. Essa é especial. É para você. Disse ele, estendendo a folha para ela. Heloísa pegou a folha e começou a ler o poema em silêncio. Enquanto lia, um sorriso se formava em seu rosto. Quando terminou, olhou para Renan com um brilho malicioso nos olhos e disse: Eu adorei, mas agora quero que você recite para mim. Renan arregalou os olhos, visivelmente envergonhado. O quê? Ah não, Elo, eu sou péssimo para essas coisas. Nada disso. Você escreve tão bem, aposto que recita tão bem quanto. Vai, não seja um covarde. Ela provocou, cruzando os braços e sorrindo desafiadoramente. Renan hesitou por alguns segundos, mas diante do olhar insistente de Heloísa, suspirou e, rindo de nervoso, disse: Tá bom. Eu vou tentar. Ele respirou fundo e, com a voz um pouco trêmula no início, começou a recitar o poema. Mulher de força e coragem, raio de sol em meia tempestade, coração quebrado à amante da vida, conforta tanta gente mantendo a tristeza escondida. Sua faísca de fé é fogueira erguida, seu maior apoio, a continuação de sua vida. Com tantas almas vazias de luzes apagadas, sua beleza interna é a que mais brilha em meio às cores da madrugada. Quando Renan terminou, Heloísa ficou parada por alguns segundos, com os olhos cheios d'água, e em seguida deu um abraço apertado nele. Isso foi lindo, Renan. De verdade, eu amei. E obrigada, é muito bom ter você por perto. Renan, meio sem jeito, com um gesto e as palavras dela, sorriu timidamente. Eu que agradeço, Elo. Você me inspira, sabia? Esse poema é sobre você. Heloísa se afastou um pouco e, ainda com os olhos marejados, mas sorrindo: Você é especial, garoto. Nunca duvide disso. Renan abriu um sorriso genuíno e eles continuaram andando em silêncio por mais alguns minutos, até chegarem ao prédio de Heloísa. Ela parou na entrada, virou-se para ele e perguntou: Não quer subir? Tem café e pão lá em casa. Disse ainda sorrindo. Renan balançou a cabeça, recusando gentilmente. Agradeço, mas acho que tá na hora de eu voltar para casa. Tenho que acordar cedo amanhã. Heloísa assentiu, compreensiva. Tudo bem. Foi bom passar essa noite com você. A gente se vê amanhã? Com certeza. Se cuida, Elo. Você também, poeta. Eles se despediram com um sorriso e seguiram caminhos opostos, cada um mergulhando nos próprios pensamentos. Enquanto Renan se afastava, sentia-se leve, quase que flutuando. Já Heloísa, ao entrar em casa, sentia uma paz que há muito não experimentava. Grata por ter alguém como Renan ao seu lado.